Olha, eu vou conversar agora com a Edna Maciel. Teresina registrou o primeiro caso de morte por dengue. Tem outros casos sendo investigados pela Fundação Municipal de Saúde. Nós, inclusive, falamos desse caso, não do caso da morte por dengue, mas da gravidade de alguns casos de dengue. Né? Casos de pessoas que morreram já, pessoas que ficaram internadas em UTI. E mortes que acontecem porque, às vezes, a pessoa contrai dengue e evolui para a forma mais grave da doença. Né? Edna Maciel, primeira dama da notícia, está ao vivo. Nós vamos conversar com a Edna Maciel agora, para a Edna trazer as informações sobre esse caso. E também tem outros sendo investigados, inclusive 2 crianças, meu primo. Nós mostramos aqui as 2 crianças. Aliás, as 2 crianças foram confirmadas, não, suspeitas. As amostras foram coletadas, estão sendo analisadas, tem um prazo para devolução com o resultado. Edna Maciel, primeira dama da notícia ao vivo. Edna, boa tarde, seja bem-vinda, um prazer sempre falar com você. Prazer Pena nosso. que é um tema que, bom, é um triste, né? Sim. Tivemos a primeira morte confirmada por dengue. Temos outros casos sendo investigados. Isso. E fica mais uma vez aqui a participação da Edna com as informações, a reportagem. É um alerta, porque a gente caminha para o fim, isso é mais frequente no período chuvoso, a gente caminha para o fim do período chuvoso, mas existe muita água acumulada ainda. Mas essa questão da água não é só por conta da chuva, não. A água é residencial também, em casa também. A água fica acumulada, pode não ter acabado o período chuvoso, mas se você deixar água acumulada em casa, acontece a situação propícia para a proliferação do mosquito. Edna, é sempre importante, muita gente negligencia, mas a situação é bastante séria. Sim, boa tarde, Douglas, e a nossa audiência que nos acompanha aqui na Aldia TV. Olha só, Douglas, você citou, né, dos casos que estão sendo investigados. Realmente teve 2 casos, um que ainda está no laboratório em Belém, outro foi confirmado, e no Piauí temos já casos, inclusive, de uma morte confirmada, vamos ver agora na matéria, mas em Teresina tivemos a primeira morte de um homem de 45 anos. Então, a gente sabe que, em comparação ao ano passado, a gente já tem os dados pelos observatórios nacional e municipal também, estadual, de que, comparado ao ano passado, Teresina está até numa posição favorável em termos de casos, de números de casos. Mas ainda é preocupante, sim, porque mesmo com todas as campanhas de conscientização, as pessoas ainda não estão habituadas a fazer a prevenção da forma correta. E, infelizmente, ainda não estão levando as crianças para vacinar, porque já existe vacina contra a dengue. Então, eu e o repórter cinematográfico Sérgio Neto fomos hoje conversar com um infectologista, representante da Fundação Municipal de Saúde. Também percorremos algumas ruas da cidade e conversamos com algumas pessoas sobre a prevenção da dengue. Por favor, vamos conferir a matéria. Lixo em terrenos baldios e imóveis abandonados, como no centro de Teresina. Acúmulo de água em pneus, garrafas e outros objetos no quintal de casa. Locais que podem se transformar facilmente em criatórios do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Garrafa com o bico para baixo, se tem água para animal, trocar todos os dias, né? Planta que acumula água, a gente não tem em casa, só mesmo no jarro que a gente rega, né? Mas planta com água, assim, não tem. Se está chovendo muito, né? Tem acúmulo de água, se tiver a gente varre para poder afastar aquela água que fica acumulada e assim a gente vai fazendo, porque tanto a gente está prevenindo para a gente como para o vizinho, porque às vezes a gente faz, o vizinho não faz, né? E acaba que a gente pega, né, a dengue. Meu quintal é grande, porém, todo dia eu faço uma vistoria, até porque eu tenho um idoso em casa,
Não uso planta com água, todas são em jarros. Sempre estou olhando se não tem alguma garrafa, uma tampa. Faço vistoria nos banheiros por conta dos ralos. Campanha recente do Ministério da Saúde incentiva a população a dedicar um tempo para checagem e prevenção. Então o Ministério pede que toda a família, uma vez na semana, pegue 10 minutos do tempinho dele para ver. Tem caco de vidro, tem garrafa, tem recipiente, tem vasilha velha no seu quintal. Com 10 minutos você faz isso e se tiver, você tira. E se não tiver, melhor. Significa que você não tem foco do mosquito da dengue. E isso vai ajudar demais. Na última quinta-feira, Teresina registrou o primeiro caso de morte por dengue. Um homem de 45 anos chegou a ficar internado na UTI de um hospital da rede privada, mas não resistiu. Mesmo com o registro desse óbito, a Fundação Municipal de Saúde apresenta uma redução no número de casos de dengue em relação ao ano passado, quando foram registrados 1.755 casos. Até agora, o número nesses 3 meses chegou a 693. A gente teve uma certa dificuldade na investigação porque a gente não conseguia localizar bem a residência. Quando morre alguém ou quando tem casos na área, a gente vai até esse local para fazer uma borrifação ou para verificar se tem mesmo ou não. Sim. Mas os exames dele, não todos, mas os 2 exames dele, nós decidimos que realmente era dengue. Qual é o grande problema do dengue? Você não tem assim um medicamento exato para ele, mas nós já temos vacina. Convoco o povo de Teresina para aquela população de 10 a 14 anos tomar sua vacina da dengue, gente. Nós estamos ainda com a cobertura baixa e pressão que todo mundo quer tomar e a gente só tem para essa faixa, porque é a faixa etária que mais adoece e mais morre. A vacina veio para eles e a gente ainda não fez toda o total que a gente precisa fazer. Dados da Fundação Municipal de Saúde, conforme o painel epidemiológico do Piauí, o Piauí já contabilizou 570 casos prováveis de dengue, aí é o dado estadual, né, Douglas, até a 7ª semana epidemiológica desse ano. Uma redução de 52,8%, quando comparado com 1.207 notificações registradas durante o mesmo período no ano passado. Esse dado é de dia 17 de março, certo, de 2025, ainda temos aí atualizações para fazer. Mas é isso, Douglas, é aquela máxima, né? Todo mundo junto contra a dengue, em casa, aqui no trabalho, no seu trabalho, na escola, nas ruas. Nós mostramos aí uma casa abandonada no centro, imóveis abandonados, que servem de criatórios mesmo, né? E pessoas, moradores de rua, pessoas em situação de rua, moram nesses lugares, vivem nesses lugares, também podem se infectar. E a gente já sabe, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, não passa só dengue. A gente chama mosquito da dengue popularmente, mas chikungunya e outras doenças também. Então, todo cuidado é pouco. Douglas. Todo cuidado é pouco e aqueles conselhos básicos, né, para você vistoriar o seu quintal, o terreno da sua casa, um canto qualquer da sua casa que possa acumular água, um balde, até uma tampa de refrigerante. Exatamente. Até uma Teve tampa um de pinguinho, doutora Marilis e doutora Salmito, doutora Amparo Salmito, que estão sempre falando com a gente. É uma gota que está na folhinha lá, que você acabou de regar. Ali também pode ser um criatório, o mosquito também pode se reproduzir ali. Colocar tudo de cabeça para baixo, né? Garrafa, o vaso que não está sendo usado. E Douglas, se me permite, doutora Amparo Salmito pediu para reforçar, por favor, que os pais levem seus filhos, né, até 14 anos para vacinar contra a dengue. Já existe vacina e está à disposição. E reforçar o seguinte, mas eu vou levar meu filho, mas ele vai pegar dengue. Sim, vai pegar dengue. O que você vai evitar com a vacina é a forma mais grave. Isso. Você vai ver seu filho, claro, ali, com as dores e tal, mas no máximo, isso. Você jamais vai levar seu filho para uma UTI. Como nós falamos aqui outro dia sobre a influenza, né? Também, a mesma coisa. As vacinas, algumas não são a cura, elas são a prevenção de uma forma mais grave.